Irmã Vanessa, né? Amém. Glória a Deus. Capítulo 16 do Evangelho de João. Glória a Jesus. Capítulo 16, versículo de número 23. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Versículo de número 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Feche os seus olhos por um instante. Bendito Deus e Pai, te louvamos, Senhor, e te adoramos esta noite. E neste momento, Pai, a tua palavra será ministrada. E que por intermédio do teu Santo Espírito, Senhor, tu possas falar conosco nesta noite. E que pessoas aqui, Senhor, através da tua palavra, possam receber aquilo que precisam. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu estava hoje orando e me perguntei ao Senhor por que muita gente pede e não recebe, que muita gente busca a Deus, mas vive uma vida espiritualmente frustrada. Aleluia. Nós temos visto muito pessoas buscando ao Senhor e por muitas vezes acabam que não recebendo aquilo que tanto buscaram. E meditando na palavra do Senhor, eu obtive essa resposta. Nos capítulos de número 14, 15 e 16 do Evangelho de João, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo nos seus últimos momentos com os discípulos antes da crucificação. No capítulo 14, o Senhor Jesus começa a dar as suas últimas instruções aos seus discípulos. E após o capítulo 14, adentrando o capítulo 15, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo já a caminho do jardim do Getsêmani. E entrando o capítulo 16, continua esta caminhada. E no capítulo 17, nós vemos já o Senhor Jesus no jardim do Getsêmani. Mas nestes 3 capítulos que falei agora há pouco, 14, 15 e 16, do Evangelho de João, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo falando isto por cerca de 3 vezes. Nós vemos no capítulo 14, no versículo de número 13, o Senhor Jesus dizendo: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O Senhor Jesus fala isto estando ainda no cenáculo, após a Santa Ceia. No capítulo 15, nós vemos o Senhor Jesus falando também a mesma coisa, no versículo de número 16, onde ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E no capítulo 16, o versículo 23 e 24, onde nós lemos: e observando aqui as instruções do Senhor Jesus Cristo e as promessas, nós podemos ter a certeza e a convicção de que nós temos um Deus que nos ouve, temos um Deus que zela por nós, temos um Deus que nos guarda, que nos protege, mas também que nos guia, que nos direciona. Aleluia! Você crê nisso? Então glorifique o nome do Senhor. Mas por que é que tanta gente vive sem direção, toma tanta decisão errada? Parece que faz campanha e nunca recebe aquilo que ele pede a Deus. Por quê? Porque tem algumas coisas que nós precisamos, como servos do Senhor, como cristãos, aprender a colocar em prática. A Bíblia é o livro com o maior ensinamento do mundo, porque a Bíblia, ela não é um livro teórico, a Bíblia é um livro prático. Tudo aquilo que você aprende aqui, você pode praticar. Tem livro que você lê que fica só na teoria, que você não consegue colocar em prática. Tem sabedoria escrita de outros livros, de outros autores, que a gente lê, estuda, mas não consegue colocar em prática. Por quê? Porque é impraticável. Mas a palavra de Deus, aleluia, inspirada pelo Espírito Santo, é um livro de sabedoria praticável, é um livro que vai mudar a tua vida, é um livro que vai mudar a tua história, é um livro que vai mudar a tua forma de viver. Aleluia, porque não é uma falácia, é uma verdade genuína. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14, no versículo 6, ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Ele está dizendo que o único caminho, a única verdade e a vida está nele. Não há filosofias, não há outras religiões que possam se colocar como um verdadeiro caminho, como a verdade absoluta e como vida eterna. É só Jesus Cristo. E nós carregamos, irmão, um livro que pode completamente mudar nossa vida, mas parece que nós não colocamos em prática. Eu falei, se não me engano, na quinta-feira, no culto de ensinamento, que a vida do cristão, ela não é uma vida só de luta, não é uma vida só de aflição, porque tem gente que diz, que prega que a vida do cristão é luta, é prova e é dificuldade, mas não. O Senhor Jesus disse que seríamos perseguidos, mas por causa do Evangelho. Mas tem problemas que é a gente mesmo que cria. Tem problemas que podem ser muito facilmente resolvidos e solucionados. Mas por falta de sabedoria, a gente não consegue solucionar, a gente não consegue resolver. E vive uma vida cheia de problema e de confusão e de dificuldade, e muita gente coloca a culpa em Deus. Mas não é assim. Por quê? Porque a solução você vai encontrar no mergulhar da palavra. Aleluia. Mas como é que eu vou receber aquilo que eu peço a Deus? Veja só, a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo diz é o seguinte: na verdade, versículo 23 do capítulo 16, na verdade vos digo,
que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Veja só, que aqui, o Senhor Jesus disse que tem que pedir no nome dEle. E quando se fala no nome de Jesus, está se referindo à fonte, está se referindo, aleluia, à fonte de todo o poder. Então, quando nós fazemos as nossas orações, nós temos que pedir em nome de quem? De Jesus. Por quê? Porque Ele é a fonte de tudo. Em nome de Jesus, estão aqueles que buscam honrá-lo, que buscam viver integralmente para Ele. Ou seja, nós somos representantes dEle na terra. Fazer uma oração e no final colocar a frase: eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, não é a fórmula mágica de conseguir receber aquilo que você precisa. Em nome de Jesus quer dizer que eu preciso estar na posição de representante de Jesus. Quando eu vou visitar alguma congregação, quando o pastor Naum envia a gente chega lá e se apresenta: olha, eu estou aqui em nome do meu pastor presidente, pastor Naum Souza Lima. Ou seja, fui encarregado dele. E nós estamos aqui como representantes do Senhor Jesus Cristo. Mas tem gente que diz que é crente, que é cristão, que é servo do Senhor, mas ele não se porta como um servo de Deus. Ele não se porta como representante do reino na terra. E ele quer receber algo dos céus. Aleluia. É por isso que o apóstolo Tiago, ele escreve à igreja dizendo: irmãos, não servimos ao Senhor só de palavras, mas também de atitudes. Não sejamos somente ouvintes, mas sejamos também praticantes da palavra. Aleluia. Praticante. Não é só ouvinte. Eu não posso só vir para o culto, ouvir a palavra e ir para casa. Eu não vou receber nada do Senhor. Eu vou viver vazio e vou morrer vazio. Mas a partir do momento em que eu me colocar na posição de representante do reino, na posição de servo de Deus, de serva de Deus, aleluia, tudo aquilo que eu pedir no nome do Senhor, Ele vai me conceder. Aleluia. É uma promessa, irmão. É uma promessa do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 10 do livro de Romanos, aleluia, que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Nós vemos aqui, capítulo 10, versículo 10, se você quiser ler. Nós vemos aqui o poder que há na palavra falada, na palavra pronunciada. A primeira coisa que precisamos entender é que aquilo que nós falamos possui um peso, possui um poder no mundo espiritual. Aleluia. Se nós somos seres viventes, seres também espirituais, com uma alma que terá um repouso eterno na presença de Deus, na Nova Jerusalém, nós também somos seres espirituais. E nós não podemos andar alheios, como se a vida fosse somente essa matéria. A palavra de Deus nos diz no capítulo 6 do livro de Efésios, que nós estamos em uma guerra espiritual, contra as hostes da maldade espiritual nos lugares celestiais. Ou seja, há uma guerra no mundo espiritual.
E a Bíblia diz, no capítulo 10, no verso 10 do livro de Romanos, que com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, é somente declarando o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador que você recebe salvação. Ou seja, através da tua fala, através da tua pronúncia, há uma mudança espiritual, há uma mudança no mundo espiritual. Aleluia. E aí tem gente que ele é conhecedor da palavra, busca a palavra, mas a boca dele parece um sepulcro caiado. Por dentro, por fora é bonito, mas por dentro está podre. Só fala mentira, só fala palavrão, só fala o que não convém, só fala piada, chocarrice, parvoíce. Aleluia. Aí a palavra de Deus no capítulo 5, no versículo 18 de 1 Tessalonicenses diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos exortando a agradecer, a fazer ações de graças, com palavras, com pronúncias, ou seja, para que a nossa boca seja uma fonte de bênção, seja uma fonte de vida. Aleluia. O capítulo de número 3 do livro de Tiago, o versículo de número 2, nos diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça na palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha só, o apóstolo, ele nos exorta a termos cuidado com aquilo que nós declaramos, que nós falamos. Porque, como eu falei, a palavra falada, ela possui um peso espiritual. E se você, toda vez que se olha no espelho, diz: meu Deus, mas eu sou feio demais, eu sou feia demais, aquilo ali vai acabar gerando um peso espiritual na tua vida. Se você olha para a sua carteira e vê não tem dinheiro nenhum, nem uma moeda de R$1, e você pega e declara: meu Deus, eu sou pobre demais, aquilo ali vai ficar impregnado em você. Por quê? Por causa do peso da palavra, do poder da palavra. E tem gente que ele está passando por uma provação, e ele vive dizendo: meu Deus, mas essa vida é uma miséria, é isso, é aquilo, e ele não muda de vida, porque ele só declara miséria, ele só declara desgraça na vida dele, e a vida dele nunca muda. E olha só o que diz o versículo 10 do capítulo 3 de Tiago: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Não. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando a nossa boca é fonte de bênção, a minha vida automaticamente vai ser uma vida abençoada. A minha família vai ser abençoada. O meu casamento vai ser abençoado. As minhas finanças serão abençoadas. Mas eu preciso saber aquilo que eu estou declarando. Uma certa vez eu estava conversando com uma irmã, pregando fora, e a gente sempre encontra essas coisas. E aí uma irmã conversando e falando, ela: meu filho, eu não aguento mais a minha família, eu não aguento mais aquela casa, as minhas filhas não querem saber de nada, só quer saber de namoro e disso e daquilo. E eu falei: irmã, cuidado com aquilo que você está declarando. Declare que a sua família vai ser uma bênção.
Declare que o seu marido vai ser salvo. Declare que as suas filhas vão ser transformadas. E tem gente que ele tem 20, 30 anos de crente, irmão, e a vida dele não muda. Por quê? Porque ele não está praticando a palavra. A palavra é clara, aleluia. A palavra é objetiva. A Bíblia nos diz que quando o Senhor tirou o povo do Egito e estava levando eles para a terra prometida, para Canaã, a Bíblia nos diz que aquele povo começou a murmurar, começou a dizer: ai, que saudade do Egito, ai, que saudade das carnes do Egito, que saudade da cebola, que saudade da comida, que saudade, que saudade. E Deus então falou para Moisés: ó Moisés, esse povo não vai entrar mais na terra, porque eles preferiram o Egito do que a terra que mana leite e mel. A Bíblia diz que a murmuração deles foi tão grande, que a murmuração parecia como um zumbido no ouvido de Deus. Você já passou por um momento que passa uma mosca pertinho do teu ouvido e passa aquele zumbido? Zzz. A murmuração é como um zumbido no ouvido de Deus. Aleluia. Eu quero receber algo de Deus. Eu tenho algo que coloco em oração, coloco em campanha, em consagração, mas a minha boca é uma fonte de maldição. Isso é incoerência, irmão. Não tem como haver uma ligação, é incoerente. Mas a partir do momento que a tua boca for fonte de bênção, a tua vida vai mudar, aleluia, a tua família vai ser transformada, o teu lar vai ser uma bênção. Você crê nisso? Se você crê, então glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Não convém que isto se faça assim. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Precisamos ter a nossa boca como uma fonte de bênção. A segunda coisa que precisamos entender é que precisamos de ter uma mente renovada. A palavra de Deus nos diz no capítulo 12 de Romanos, no versículo de número 2, um versículo muito conhecido dos irmãos. O apóstolo Paulo escreve à igreja dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade. Ele tem uma vontade para mim, para você, Ele tem um desejo. Mas nós precisamos de quê? De ter uma mente transformada, renovada. Aleluia. Pelo quê? Pelo conhecimento da verdade. É por isso que a gente sempre frisa aqui que crente tem que estar em culto de ensino, tem que estar em escola dominical. Porque se ele não conhecer a verdade, ele nunca vai ter uma mente transformada. É muito fácil, é muito claro. Se eu não busco conhecer, se eu não busco me aprofundar na palavra, eu nunca vou ter uma mente renovada. O Senhor Jesus, quando Ele está pregando o sermão da montanha, Ele cita uma lei do Antigo Testamento, e em seguida Ele declara: eu, porém, vos digo, que seja assim, assim e assim. Ou seja, Jesus está declarando o padrão do reino de Deus. Esses dias eu vi uma entrevista de uma atriz, e ela estava declarando que não quer ir mais à igreja, porque quando ela chega na igreja acontecem muitas coisas que ela acredita ser inconveniente. E eu fiquei observando que tem gente querendo entrar no reino de Deus por força. Ele quer forçar a entrada dele.
mas ele não quer se colocar no padrão do reino. Não adianta eu vir para a igreja, não adianta eu dizer que sou cristão, que sou crente, que sou evangélico, mas não estou no padrão do reino. Aleluia. A palavra de Deus diz no capítulo 22 do Apocalipse, no versículo 12 em diante, que entrarão pelas portas aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, é quem está no padrão do reino, quem negou a carne, quem negou a si mesmo, para viver conforme a palavra de Deus. Aleluia. Para nós não perdermos tempo, mente renovada. A mente do cristão, ela precisa ser uma mente aberta. Nós vemos no capítulo de número 14 do Evangelho de Mateus, no versículo 28, 30, acontecendo algo inusitado. O que foi que aconteceu lá? O Senhor Jesus, aquele hino que o Gleito acabou de cantar, o Senhor Jesus estava no monte e os discípulos estavam num barco no meio ali do mar, e começou uma tempestade, e o Senhor Jesus viu aquela tempestade se aproximando, desceu do monte, começou a andar sobre as águas, e chegou diante do barco, dos discípulos. E quando Jesus está chegando, eles veem aquilo se aproximando, e automaticamente, eles acreditando que já estavam próximo da morte, acharam que aquilo era um fantasma, e começaram a gritar atônitos. E então Jesus respondeu: ei, não temas, sou eu, Jesus. Aleluia. Mas Pedro, todo mundo duvidando, e Pedro, para ter certeza, perguntou: se é o Senhor, me mande ir ter contigo. Aleluia. E quando Jesus ouve aquilo, ele responde: pois vemos. E Pedro vai, coloca o pé na água e começa a andar. Veja que aqui, Pedro, ele deixou que o seu pensamento, que a sua mente, pelo poder da fé em Jesus Cristo, realizasse aquele milagre. Ele começa então a andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que veio um forte vento e algumas ondas começaram a se levantar, e então ele, olhando para o vento e para as ondas, ele teve medo. O que foi que aconteceu aqui? A mente de Pedro no início creu que se fosse Jesus Cristo ele poderia ir até ele. Mas quando ele viu a tempestade vindo em sua direção, a onda vindo na sua direção, naquela escuridão horrível, ele começou a ter medo. Veja que aqui a mente de Pedro, ela muda o foco, ela muda o alvo. O alvo agora não é mais Jesus, o alvo agora é a onda, é a dificuldade, é a tempestade. E quando isso acontece, ele começa a afundar. Quando nós começamos a olhar demais para o problema, quando nós olhamos só para aquilo que está acontecendo, para a situação difícil, para a complexidade, para aquilo que está difícil acontecendo e não vai para frente, as coisas, irmãos, não vão funcionar. Você vai afundar no problema.
Mas a partir do momento em que você olhar para Jesus Cristo, você vai começar a andar sobre as águas, aleluia, e a tempestade não vai ter poder sobre a tua vida, aleluia, a dificuldade não vai ter vez contra você, porque você está olhando para Jesus Cristo, aleluia. Você crê nessa palavra? Então glorifica o nome do Senhor. No capítulo de número 6 do Evangelho de João, nós vemos um milagre acontecendo. O Senhor Jesus está pregando para uma multidão, e eles estão ali, num lugar onde não tem alimento, onde não tem venda, não tem nada. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele sentiu compaixão daquela multidão. Ele olha para a multidão e chama Filipe e diz: Filipe, o que a gente vai fazer para alimentar essa multidão? Aí o texto diz que Jesus já sabia o que fazer, mas ele estava provando Filipe. Aleluia. Olha só o que diz o versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Eu não sei se você entendeu. Jesus já sabe o que vai fazer na tua vida. Ele já sabe o que tem de fazer, mas ele está experimentando você, para ver até onde vai a tua fé, para ver até onde você vai. Mas olha o que acontece. Ele chama Filipe, pergunta. Aí Filipe diz: ó Senhor, 200 dinheiros de pão não bastarão para nós alimentarmos esta multidão. Não vai dar. O que é que Filipe está fazendo? Filipe está olhando para o problema. Mas olha o que diz, capítulo 6 de João. Olha o que diz o versículo seguinte. Versículo de número 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Filipe pensou no dinheiro. Filipe viu que não dava. Filipe olhou para o problema, olhou para a situação. Mas André, ele foi em busca daquilo que eles tinham em mãos. Ele foi em busca de uma possibilidade. Aleluia. Tem 2 tipos de crente no mundo. Tem o crente Filipe e tem o crente André. O crente Filipe é o crente que só olha para o problema, que não vê possibilidade, que não vê jeito, que não vê forma de acontecer. Mas o crente André, ele olha para a situação, vê uma possibilidade e apresenta diante de Jesus: Senhor, está aqui tudo que eu tenho, é tudo que eu posso colocar diante de ti, e daqui o Senhor pode fazer o milagre. Aleluia. O que é isso, irmão? É mente renovada. Aleluia. É um crente que crê no poder de Deus. É um crente que viu uma brecha, uma possibilidade, alguma forma que Deus pode agir na tua vida. Aleluia. Mas hoje eu não sei o que acontece, que nós temos tantas pessoas negativas, que às vezes você vai fazer alguma coisa, aí você fala: pai, vamos ali. Não dá não para mim, eu estou ocupado, eu estou sem tempo. Não, mas no horário que tu estiver livre. Não, talvez eu vou ficar doente naquele dia, eu não vou poder ir. Sempre coloca problema,
coloca uma dificuldade e ele não sai do lugar. Mas o crente que olha para a possibilidade, o crente que tem fé em Jesus Cristo, aleluia, ele vai alcançar o milagre, ele vai alcançar aquilo que Deus tem para ele, aleluia. Por quê, irmão? Porque Deus é justo, Deus é fiel, e ele contempla aqueles que são fiéis. E tudo quando pedirdes em meu nome, crendo, vocês receberão. Eu posso receber aquilo que eu peço a Deus, mas eu preciso ser uma fonte de bênção, preciso ter uma mente renovada, uma mente transformada pelo poder da palavra de Deus. O que tem, irmão, de crente frustrado hoje não é brincadeira. E o pior disso tudo é que tem muita gente culpando a Deus pelas suas dificuldades, pelos seus problemas. Aleluia. Mas o milagre está na sua frente. Olha para a possibilidade, olha para aquilo que você tem nas mãos, aleluia, e coloque diante de Deus, porque Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel, Ele vela por mim e pela tua alma, aleluia. Ele vai abrir a porta, Ele vai dar um meio, Ele vai dar um caminho, aleluia. A palavra de Deus nos diz no livro de Filipenses, no capítulo de número 2, o verso 13, que é Ele quem opera tanto o querer como o efetuar na minha e na tua vida, aleluia. É Ele quem dá o projeto e é Ele também que realiza o projeto, aleluia. É Ele quem dá o caminho e é Ele quem vai dar a ponte para você passar por esse caminho, aleluia. Fique de pé porque o horário já foi embora. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos e cremos e andamos pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Cremos que Ele é o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. É Ele quem tem poder para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos ou pensamos, segundo está escrito em Efésios capítulo 3, verso 20. Aleluia. Ele tem poder para fazer abundar muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos, irmão, crer que nós temos um Deus e que esse Deus é fiel. Aleluia. Eu já contei esse testemunho aqui várias vezes. Eu me lembro de um dia que eu estava mais o pastor da e nós estávamos indo buscar um pastor, e naquele caminho, naquele trajeto, a gente estava completamente sem gasolina. E eu olhei para o velocímetro, e o velocímetro estava colado, sem gasolina de nada, a luz acesa. E eu perguntei para ele: rapaz, a gente não vai chegar no local, o que nós vamos fazer? Aí ele disse: ora aí. Aleluia. E eu me lembro que eu coloquei a mão no painel e orei. E eu me lembro nitidamente que o velocímetro daquele painel começou a subir. E nós chegamos e voltamos, aleluia, para nossa casa. O que é isso, irmão? É fé. A fé, ela move montanhas. A Bíblia diz que uma oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia. E o que você tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família,
diante das situações, diante dos problemas. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Aleluia, Ele já venceu. Você não precisa vencer, porque Ele já venceu. E agora nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. No capítulo de número 8, no versículo de número 31, a Bíblia diz, no livro de Romanos, a Bíblia nos diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Ele, quem impedirá? Aleluia. Não tem capeta do inferno que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Aleluia, oh glória, bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele zela por ti, Ele zela pela tua vida. Eu quero fazer uma oração. Coloca a sua mão na sua cabeça. Aleluia, Jesus. Kalaya subika versi nagai, naia sui que vai a sol. Oh Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, e a tua palavra, Senhor, foi ministrada. E nesta noite, Pai, eu intercedo por tua igreja. Toma cada um em tuas mãos. Toma cada família, Pai, nas tuas mãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que esse irmão precisa, o que essa irmã precisa. Senhor, não sei o tamanho do milagre, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para nos dar aquilo que pedimos a Ti em Teu nome, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ó Deus, entra com providência na vida dele, entra com providência na família, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e faz o milagre que ele precisa. Entrega, Senhor, a solução do problema. Entrega, ó Pai, a solução agora, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Receba agora o teu milagre, receba agora a tua bênção, receba a tua cura. Seja curado agora, seja renovado agora, em nome do Senhor Jesus. Seja curado, seja liberto pelo nome do Senhor Jesus. Receba a cura, você que está enfermo. Há uma unção de cura sendo liberada nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, seja curado agora. Adora o nome do Senhor e renda graças a Ele. Você pode adorar ao Senhor, adore, exalte a Ele, cante, adora o nome do Senhor Jesus.
Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Ele está contigo, Ele está com você, Ele está com a sua casa. Se coloca na posição de representante do reino, que Ele vai te honrar, que Ele vai te dar vitória.